Pois derramarei água na terra, o quê? Sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. É essa palavra aqui de hoje. É isso aqui, é uma promessa. Eu falei que Deus vai derramar água sobre uma terra sedenta. Mas o que estamos falando aqui, espiritualmente falando, não é essa chuva que cai do céu, que molha o solo, mas é uma outra chuva. É o Espírito do Senhor, é as bênçãos do Senhor. Mas o que nós estamos vendo hoje? Terremotos, chuvas torrenciais, guerras, fome. Sim ou não, pessoal? Crise política, crise financeira, a guerra de Israel com Hamas, a guerra com a Rússia, com a Ucrânia. Acaba ou não acaba? Vai cessar ou não vai cessar? E em tudo isso, pessoal, está acontecendo aqui no nosso planeta. Crises. A nova posse, ou a posse do novo presidente dos Estados Unidos. Tudo isso mexe com o mundo. Vai piorar, vai melhorar, vai ter paz, vai ter guerra. Tudo isso mexe. Ele é diferente do outro. Como é que ele vai ser? Ele é arrogante, ele não pensa. Tudo isso muda e mexe com o mundo. Ô bispo, o que tem a ver esses argumentos que o senhor está falando com a palavra? Está dizendo que, de um lado, Deus tem uma promessa. Eu vou derramar o quê? Bênçãos. Eu vou derramar chuva de bênçãos numa terra sedenta. A terra está o quê? Fome, mortes, acidente. Cai avião todo dia agora. Todo dia cai avião. É helicóptero, avião, todo dia cai, não cai? E morre tantos. Eu estou querendo fazer você entender que de um lado existem desgraça e muita desgraça, e do outro lado nós temos uma promessa. Eu vou derramar bênçãos. Até parece que Deus está derramando ira, maldição. Até parece que a chuva que o Senhor está falando é de desgraça. Mas não, o Senhor está dizendo que para um povo, e eu espero que você esteja incluso nesse povo, Deus está dizendo que Ele vai derramar sobre um povo bênçãos. Amém, gente? É isso que Ele está dizendo. Mas, sobretudo, e apontando aqui, focando melhor a palavra, avivamento espiritual. Gente, eu acredito muito na volta de Jesus. Quem acredita na volta de Jesus? Você ainda acredita que Ele volta? Você ainda acredita que Jesus volta? Pois bem, eu acredito muito nisso. Mas acredito também que antes que isso aconteça, a volta, vai acontecer também um grande avivamento. Eu creio muito nisso, porque o avivamento é uma promessa de Deus. Derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca, ou seja, vai encher tudo. E não é de água, tá, pessoal? É do Espírito Santo, vai encher tudo. Derramarei o meu espírito sobre sua prole. Olha a promessa: derramarei sobre a sua família. Ou seja, seus filhos serão abençoados, seus netos serão abençoados, sua família será abençoada. Está aqui a promessa: derramarei o meu espírito sobre a sua prole, a minha bênção sobre os seus descendentes, seus bisnetos. O Senhor está estendendo essa bênção partindo de você aos seus descendentes. Você crê nessa promessa?
Quem crê nessa promessa? Então, gente, quem está prometendo aqui não é o homem, o profeta Isaías. Quem está prometendo aqui não é uma igreja. Quem está prometendo aqui é quem? Simplesmente nós estamos recebendo uma promessa de Deus. Agora, é só receber no aspecto de crer? Não é só isso. Preste atenção, eu vou repetir para você aprender. Lemos uma promessa de Deus e o bispo falou que não foi o profeta Isaías que prometeu, que não foi igreja que prometeu, mas quem prometeu foi quem? Certo, aprendemos isso. E para receber essa promessa é simplesmente crer? Não. Tem que haver arrependimento. Preste atenção, estamos falando de avivamento. Estamos falando de uma bênção que vai alcançar desde você até seus descendentes, se houver arrependimento. Só haverá avivamento se houver arrependimento. Quer dizer que alguém só consegue alcançar o maior nível de bênção se houver arrependimento. O arrependimento, ele está no campo da humildade. Consegue compreender? Consegue compreender, gente? O arrependimento está no campo da humildade. Portanto, se você for ignorante, egoísta, você não vai conseguir essa promessa, porque você vai tentar fazer do seu jeito, da sua forma. Não há humildade para reconhecer ou para aprender. Você vai tentar na força do seu braço. Vai dar certo? Mas a palavra de Deus diz que Ele vai derramar chuva de bênçãos. Sobre quem? Sobre aquele que se arrepender. O arrependimento está a humildade está no campo do arrependimento. Aí vem humildade, fidelidade, permanência na oração, permanecer na fé. Tudo isso está no campo do arrependimento. Porque quem se converte, quem se arrepende, vai praticar agora ou vai caminhar, trilhar agora sob a liderança de alguém. E quando eu falo de alguém, estou falando de Cristo. Sob a liderança de Cristo. Cristo está dizendo: ei, está perdido? Eu sou o caminho. E aí o sujeito diz: eu percebo que eu estou perdido, e o Senhor está falando o que é o caminho. Então eu agora me arrependo de caminhar nessa direção que eu achava que era certa. Eu vou seguir agora as suas instruções. Essa pessoa, ela vai beber dessas águas, ela vai ser saciada por essa promessa que foi Deus que fez, que vai encher tanto, vai derramar tanto o seu espírito, vai derramar tanto as suas bênçãos, que vai encher, completar. Diga glória a Deus, pessoal. Eu quero levar você ao livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Estamos falando sobre arrependimento e a promessa do Espírito Santo. Veja o que diz Joel, capítulo 2, e versículo 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, olha a descendência aí, ó. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os seus empregados
derramarei do meu espírito naquele dia. Meu Deus, que palavra forte. Veja, diz que depois daqueles dias derramarei o meu espírito. Derramarei sobre todos. Então eu estou vendo aqui nessa palavra do profeta Isaías e do profeta Joel um avivamento apontado para o povo de Deus, mas que isso sucede quando haver arrependimento. Então eu vou bater nessa tecla. Eu não venho aqui só dizer, olha gente, Deus vai derramar muitas bênçãos, e aí do outro lado você só dizer amém. Não, não é só isso não. Tem que haver o que, gente? Tem que haver arrependimento. Para uma classe de pessoas, o arrependimento vem pelo amor. Mas para outras pessoas, o arrependimento vem pela dor. Mas para um outro grupo de pessoas, simplesmente não haverá arrependimento. A ignorância se avolumou tanto no coração e na mente da pessoa que a tornou-a insensível. E eu não estou pregando sobre emoção, eu estou pregando sobre todos nós queremos crescer na vida, todos nós queremos alcançar nossos projetos, todos nós queremos viver bem, todos nós queremos chegar à velhice com saúde e desfrutar. Todos nós queremos chegar aos 70, 80, 90 com saúde e desfrutar da vida. Todos nós pensamos nisso, mas muitos não vão conseguir chegar lá, porque se tornaram insensíveis, só pensaram em ganhar, mas não pensaram em se submeter. Se submeter também está no campo do arrependimento. Não se preocuparam em se submeter a Deus. Lá em Tiago diz que nós devemos se submeter debaixo da poderosa mão de Deus. Mas se não houver isso, também não haverá avivamento. Estou trazendo essa palavra avivamento para dentro da palavra aqui. Se não haver arrependimento, não haverá avivamento. Agora eu vou levar vocês, pessoal, para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o verso 1, já no Novo Testamento. Atos capítulo 2 e no verso 1 diz que essa promessa se cumpre. Versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Eles estavam reunidos num só. Eu estava falando aqui ainda há pouco a importância de vir à igreja. Antes da pregação, da leitura, eu falei sobre a importância de vir na igreja, mesmo que na chuva. Eu estou lendo o Novo Testamento, Atos capítulo 2 e o verso 1, diz que naquele dia, chegado o dia de Pentecoste, eles estavam reunidos num só lugar. Ele estava fazendo o quê? Eles estavam orando, eles estavam louvando, eles estavam adorando a Deus. Versículo 2: e de repente, ou seja, eles não esperavam isso, veio do céu um som, como de um vento muito forte, que encheu toda a casa na qual estavam assentados. O que aconteceu? O Espírito Santo, veja bem pessoal, a promessa lá de Joel se cumpre em Atos 2. Joel profetiza que vai acontecer. Joel profetiza que vai acontecer. Em Atos se cumpre. Eles estavam lá reunidos. Ó pessoal, vamos adorar a Deus. Olha, tal hora nós vamos lá para tal lugar, vamos adorar a Deus. Então se reúne aquele grupo de pessoas.
Isso aconteceu após a ascensão de Jesus, 40 dias depois, ou melhor, ao cumprir os 50 dias, né, melhor dizendo. Eles estavam ali, Jesus não estava mais presente fisicamente, tinha ido ao Pai. Eles estavam ali, adorando o Senhor, orando e tal. E de repente, ou seja, sem ao menos eles esperarem, de repente, pessoal, entrou dentro da casa um vento forte. Imagina, não estava tempo fechado para chuva, nada disso. Simplesmente um vento veio de repente. E não foi na casa do vizinho, foi naquele lugar. Aquele vento envolveu as criaturas, as pessoas que estavam ali, com um poder, com uma unção, com autoridade, a ponto de cada um começarem a falar em línguas. E aí vem que meio uma discussão, se eram línguas dos anjos, ou línguas estranhas, ou outros idiomas. Prefiro acreditar nos dois, porque antes de Jesus partir, ele deu a ordem aos discípulos: ide a todo mundo e pregai o evangelho. Como ir a todo mundo se eles não falavam outros idiomas? Eles não falavam, e teria que começar deles, a partir deles, dos 12. E a Bíblia diz que eles, depois disso aqui, depois desse evento aqui, eles foram enviados para outros países e que falavam a língua daquele país, sem nunca terem estudado a língua. É Deus ou não é? Eles receberam esse dom no dia de Pentecostes. Falaram em língua dos anjos? Sim, acredito que falaram. Quando alguém fala na língua dos anjos, o irmão que está do lado não vai compreender, não vai entender se você está dizendo obrigado, ou preciso de um favor, ou está tudo bem com você. Não, você não vai entender se é isso. Só os anjos vão entender o que você está falando, porque é na língua deles. Agora, nós vivemos aqui no Brasil, e qual a nossa língua oficial? Qual a nossa língua oficial? Nossa língua oficial aqui é o Tupi-Guarani. Antes dos portugueses virem aqui, os índios estavam aqui e tinham uma língua, e a língua era o Tupi-Guarani aqui no Brasil. E a gente fala o que em Guarani? Tupi-Guarani. A gente só fala Guaraná, não é? Nem a nossa língua a gente fala. A gente fala a língua de Portugal, e ainda com sotaque carregado. Mas enfim, nós levamos a palavra hoje a todas as pessoas, e a facilidade de as pessoas compreenderem o que estamos falando, mesmo sendo errado o português, ou o inglês, ou o francês, seja lá a língua que for falada errada, mas se for pregada a palavra de Deus, eles entendem. É forte ou não é isso? A gente não sabe falar nem direito o nosso idioma nato, que é o Tupi-Guarani, mas se formos falar da palavra, não importa quem seja a pessoa, ela vai entender do que estamos falando. Há um poder nisso, sim ou não? Há um poder nisso. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa, olha a promessa de Joel, pois a promessa é para vocês, para seus filhos,
e para todos os que estão longe, para tantos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Glória a Deus. Essa frase aqui, ela é muito representativa, né? Para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, Ele não veio só para os judeus, Ele veio para todos aqueles que o Senhor chamar ou se arrepender. Portanto, pessoal, se houver arrependimento, o Senhor derramará o Espírito Santo. Um coração ou uma vida que está ocupada, posso falar mesmo, gente? Alô, alô, gente, posso falar mesmo? Então não dorme não, olha aqui para mim e preste atenção. Se a sua vida estiver ocupada com outras coisas, o Espírito Santo não vai invadir você não. Não vai. Se a sua cabeça está cheia de preocupações, porque você quer pensar nisso, e você encheu a sua cabeça, o seu coração desses pensamentos, o Espírito Santo não vai invadir você não. Mas se você se esvaziar, esvaziamento está no campo do arrependimento. Se você esvaziar a sua cabeça, a sua mente, o seu coração de tudo aquilo que está dando norte para a sua vida, e você permitir que Deus dirija a sua vida, você será cheio do Espírito. E se você for cheio do Espírito Santo, sua vida muda. É isso. Então, o que destrói uma pessoa? É perseguição? Perseguição destrói pessoas? Não. Não. Por exemplo, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, o que mais passa é o quê? E quanto mais perseguem, mais ela é abençoada. Então não pensa você, ô bispo, eu estou derrotado porque eu sou muito perseguido. Inventa outra. Porque a igreja de Jesus sempre foi perseguida. Sempre. Vamos falar de igreja, da igreja de Jesus. Foi perseguida pelo Império Romano. Estamos falando da igreja de Jesus. Nós não estamos falando antes de Jesus, estamos falando pós-Jesus. A igreja de Jesus foi perseguida pelo Império Romano. A igreja de Jesus foi perseguida por tantos outros impérios. Matou a igreja? A igreja foi para a Turquia. Ela foi perseguida. Matou a igreja? Não. A igreja que foi perseguida pelo Império Romano foi para Roma. Tudo bem que mataram lá o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Mataram o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Acabou a igreja? Não. Então eu estou querendo fazer você entender da seguinte forma: perseguição não vai destruir você. Mas então, bispo, o que é que vai destruir? O pecado. O que vai destruir uma igreja, uma pessoa, não é a perseguição, não é a falta de dinheiro, não é a doença, é a desobediência, é o pecado. É isso que vai interferir na vida de uma pessoa que conheceu a verdade ou conhece a verdade, mas que não se arrependeu. Eu vou levar você agora ao livro de Efésios, para a gente terminar. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. E o verso 16. O apóstolo Paulo, ele ora. E ele diz: oro para com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, por meio do Espírito, ou do Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações
mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, tem que ter o amor, gente, possam, juntamente com todos os santos aqui significa o povo de Deus, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Ou seja, vocês conhecerem Deus em toda a sua plenitude, em todos os espaços. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Então o avivamento é uma necessidade para a igreja. O que acabamos de ler na oração do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso é para que os irmãos da igreja em Éfeso, essa igreja fosse avivada. Por isso ele está lá orando. Quem implantou a igreja na Turquia foi o apóstolo Paulo. Em Corinto, em Éfeso, ele orou para que houvesse uma espécie de avivamento na igreja, para que a igreja, preste atenção pessoal, as pessoas nascem e morrem, deixam os filhos, e se aquela igreja em Éfeso não houvesse um avivamento no sentido de permanecer em Cristo, arraigados no amor, na oração, e que se não houvesse o Espírito Santo sobre eles, como seriam as próximas gerações? Então o que faz uma igreja ou uma pessoa ser vencedora ou estar de pé, não é o seu dinheiro, não é a sua saúde, é o avivamento por parte do Espírito Santo na nossa vida, que se dará por meio de arrependimento. Aprenda isso, arrependimento. O avivamento traz resultados extraordinários para uma pessoa. Então faça uma análise você mesmo, e agora eu vou orar. Faça uma análise a você mesmo. Você que diz assim: eu me sinto tão fraco na fé. Ei, preste atenção. Você que diz assim: eu me sinto tão fraco na fé, acho que preciso trocar de igreja. Eu me sinto tão desanimado na fé, acho que eu preciso. Ei, o que você precisa é buscar um avivamento em Cristo. A palavra está sendo pregada. Todos nós temos fome de Deus, mas essa coisa de querer só bênçãos, só bênçãos, só bênçãos. O Brasil e o mundo, né? Porque eu vi também essa gente lá na África. Quando eu falo dessa gente, pessoal, eu não estou aqui julgando ninguém ou menosprezando ninguém. Eu estou falando sobre falsos profetas. Vi isso lá na África também, de aproveitadores, falsos profetas, que só pregam bênção, 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 bênção. Deus tem uma chave para você, Deus tem isso para você, Deus vai te dar isso. O mundo está cheio desses aí. Estou há meia hora pregando avivamento, mas as pessoas não querem avivamento. Elas querem o quê? Eu quero uma bênção, eu quero uma chave, eu quero não sei o que. Elas querem isso. Então, a rede social desses pregadores são de milhões de pessoas.
porque querem uma chave, porque querem uma bênção. Mas se esse pregador começar a pregar o que Cristo mandou pregar, esses seguidores desaparecem. Eles desaparecem. Então eu não tenho vaidade com isso. Eu quero mesmo é que você que está aqui, que você que está me ouvindo ou me assistindo nessa mensagem, que você compreenda que Deus tem bênção sim para te dar. Deus tem chaves maravilhosas para te dar, mas você não pode focar nelas. Você compreendeu? Eu quero casar, eu quero ter a minha própria empresa, eu quero ter isso, eu quero. Você quer uma chave, certo? E Deus pode te dar e vai te dar, mas não foque nela. Foque no avivamento, foque na palavra, foque na adoração, foque em honrar a Deus. Quando você focar no avivamento da fé, no desprendimento das coisas desse mundo, você vai conseguir chegar num patamar espiritual tão elevado, que aquilo que você queria materialmente falando, vai chegar sem esforço. Ou seja, vai chegar de uma forma, não vou falar fácil assim, porque a gente tem que trabalhar, mas vai chegar numa hora inesperada. Você nem esperava, vou conquistar isso daqui a 3 anos. Não, ela já veio. Glória a Deus. Eu acho que eu vou trabalhar 5 anos, 10 anos para conquistar isso. Mas como você não focou nela, você focou em Cristo, ela veio antes. Então, minha gente, o que nós precisamos? Avivamento. Você precisa trocar de igreja? Não. Você precisa mergulhar no oceano do Espírito e buscar essas promessas que o profeta Isaías profetizou, que Deus derramaria chuvas, de forma que essa chuva vai cair no lugar certo, terra sedenta. E talvez você está sedento, e você não precisa trocar de igreja, você precisa se agarrar a essa promessa. O profeta Isaías disse, no primeiro texto que li, Deus vai derramar águas numa terra, ou seja, Deus não vai derramar água no lugar onde já tem água. Deus vai derramar água no lugar seco. Qual é a parte seca da sua vida? Qual é a parte necessitada da sua vida? É ali que Deus vai derramar. É ali. Como? Quando? Quando houver arrependimento. Quando houver arrependimento, haverá avivamento. Acontecendo avivamento, acabou-se os problemas, pessoal. Acabou-se as preocupações. Quem crê nessa palavra, diga: eu quero avivamento na minha vida. Fica de pé e glorifica o nome do Senhor. Eu quero avivamento na minha vida. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.